Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. É uma alegria compartilhar do Evangelho de Jesus com você nesse dia. Se é a sua primeira vez, você veio ao convite de alguém, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, seja muito bem-vindo também. Que seja um tempo muito especial para nós, porque nós estamos começando o nosso advento de Páscoa nos nossos CR Casas. Nós começamos agora essa série de mensagens e vai ser um tempo incrível, onde eu quero encorajar você a trazer pessoas que não conhecem a Jesus, trazer pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que precisam ser transformadas pelo poder de Jesus. Eu creio que através da sua vida você vai poder impactar muitas pessoas e nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Então, creia nisso, você líder de CR Casa, creia nisso junto com todos que estão aí com você nesse momento agora, que vocês vão crescer. É tempo de crescimento, é tempo de vivermos experiências de Deus no nosso CR Casa, na nossa igreja, e você vai viver isso junto comigo. O tema, o versículo, que vai
ser base dessa série é Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse é o versículo base dessa série. Mas já agora, nessa primeira mensagem, nós falamos sobre a vida e sobre o propósito de Jesus. Por que Jesus precisou vir à terra? Precisamos entender sobre isso e qual foi o propósito de Jesus aqui. Então a primeira mensagem que nós compartilhamos foi a vida e o propósito de Jesus. E então nós lemos aqui Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 17. E eu quero pedir para você fazer isso agora em grupo. Vocês vão ler agora Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 17. E vocês podem ler agora. Bom, nós começamos essa série, então, esse advento, falando um pouco sobre o Evangelho de Mateus. E aqui nós temos uma experiência, né, entendendo que quando nós pensamos nesse mundo caído, nesse mundo que nós vivemos, né, como as coisas estão acontecendo, nós começamos a pensar um pouco que precisamos ter essa esperança, precisamos ter esperança em algo. Nós vemos um mundo caído pelo pecado, a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriando. Então começamos a refletir um pouco nisso, e é somente quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Jesus fez por nós, é que nós conseguimos então enxergar além dessa vida, e conseguimos ter olhar para a nossa vida eterna. Então nós entendemos que Jesus aqui, ele foi o maior presente que nós tivemos do céu para nós. Jesus, ele foi o maior presente, a vinda dele na terra realmente foi um presente de Deus para nós, para que nós pudéssemos estar reconectados com Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Então nós entendemos assim que de maneira voluntária Jesus veio e viveu nessa terra, ele sofreu por nós. Então ele revelou a glória de Deus nessa terra. E então nós entendemos que Jesus, ele veio trazer vida para nós, e como a palavra de Deus nos diz, vida em abundância. Nós entendemos que tudo que Jesus fez aqui nessa terra foi para nos transformar, para nos modificar, para nos levar numa conexão com Deus. E então nós entendemos aqui que ele fez mudança na história. Ele mudou a nossa história, ele mudou a história do mundo. E então nós aprendemos aqui que a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer algumas coisas. A primeira delas, arrependimento e nova vida. Arrependimento e uma nova vida. No Mateus 3, que nós lemos agora, no versículo 2, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí João Batista está fazendo essa declaração, e aí esse reino já chegou a esse mundo. Jesus está aqui, Jesus está conosco. Jesus, através do Espírito Santo de Deus, deixou para nós essa experiência ao qual nós podemos agora orar e saber que somos ouvidos. Mas agora também há uma experiência de que eu e você precisamos ter, uma experiência de arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que nós falhamos todos os dias. E também uma experiência de viver uma nova vida. Deus não chamou você para viver numa vida coberta de pecados, numa vida problemática, numa vida doentia, numa vida depressiva. Deus te chamou para ter uma vida alegre com Ele. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que nós fomos chamados para ter uma vida de arrependimento e também viver a experiência de uma nova vida. Arrependimento aqui é deixar as coisas à beira do caminho e continuar nessa jornada de vida abundante em Cristo. Ou seja, é você deixar para trás tudo aquilo que estava te fazendo mal, deixar para trás aquilo que desagrada a Deus. Talvez hoje você é alguém que precisa colocar para fora alguma coisa, você precisa se arrepender de algo, você precisa realmente agora ter uma nova vida com Jesus, e Jesus está te chamando para isso. Se você hoje é novo aí, talvez hoje você está começando a se acostumar com esse ambiente da presença de Deus. Deus está te chamando. Uma segunda coisa que nós vemos aqui, que a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer acesso à santidade e ao poder. Mateus 3,11 diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Então aqui nós vemos que a ideia de Deus, através de Jesus, era nos levar a uma vida de santidade, era consertar o homem. Nós vemos que o final ali do Antigo Testamento, quando nós vamos olhando o decorrer dos livros, nós vamos vendo que o homem, ele precisava de algo, ele precisava de uma transformação, ele precisava de uma experiência, ele precisava de um Salvador. E então Jesus vem para nos salvar através do sacrifício da cruz, que era para nós estarmos lá. Ele entra naquela cruz, ele vai até aquela cruz, por mim e por você, para poder dizer o quanto te ama e o quanto Ele quer mudar a sua vida. Então agora nós temos acesso a essa santidade e a esse poder que Deus nos dá agora para sermos transformados, mas também para levar a experiência de transformação a outras pessoas. Você sabia que você pode ser um canal e você pode tocar alguém, e essa pessoa que talvez você vai ganhar para Jesus, ela pode ganhar milhares de pessoas? Você sabia que através da sua vida, talvez um grande avivamento pode acontecer nessa cidade, porque você vai tocar em uma vida, e essa vida pode trazer muitas e muitas pessoas a Cristo? Você já parou para pensar nisso? Deus quer dar isso a você. Você precisa acessar isso, acessar essa santidade e o poder de Deus. E aí também, por último aqui, uma coisa que nós vemos, que a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer intimidade e paternidade. Aqui no versículo 16, 17 de Mateus 3 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Então, aqui eu queria colocar uma reflexão para você e uma pergunta agora, para que você possa compartilhar isso em grupo. Como você vê a paternidade de Deus sobre a sua vida? Como você enxerga a paternidade de Deus sobre a sua vida? Você consegue reconhecer Deus como Pai? Você tem dificuldades de entender que Ele é o Pai que cuida de tudo? Compartilhe isso agora em grupo. Bom, voltando aqui e compreendendo isso, que Deus é o nosso Pai e Ele quer cuidar de nós como filhos, filhos amados, eu queria propor uma outra pergunta, para que nós pudéssemos também ampliar um pouco esse assunto. E nós estamos nesse período agora que antecipa a Páscoa que está por vir, não a Páscoa dos ovos, até porque nessa primeira semana nós estamos de jejum de doces, sobremesas. Então, com certeza deve estar aí à vontade de comer um doce, mas nós não vamos fazer isso. Mas a Páscoa não tem a ver com esses doces, a Páscoa tem a ver com o Cristo que foi à cruz, mas que também ressuscitou. Ressuscitou para nos transformar e deixar claro que Ele ama você e que Ele ama a sua família e que Ele quer resgatar você do pecado. Essa é a ideia de Deus, essa é a ideia de Deus através de Jesus. Então eu queria colocar uma outra reflexão aqui. Você já tomou consciência de como a vida de Jesus impactou a sua vida e a humanidade? Responda isso agora em grupo também. Bom, para nós fecharmos aqui, eu gostaria realmente de encorajar você, nesse primeiro momento, a você continuar orando por pessoas. Nós vamos ter um tempo de oração agora em grupo, e eu queria convidar você, a cada um do CRCAS agora, a você ter um nome apenas, de alguém que você vai dizer assim: eu quero levar essa pessoa a Cristo. Eu quero levar essa pessoa a ter uma experiência com Deus. E você vai orar por ela agora. Eu vou convidar que os líderes possam nos ajudar nesse tempo de oração. E você vai colocar um nome apenas. E no decorrer dessas semanas, desse advento de Páscoa, você vai orar. Você vai interceder por essa pessoa. E você vai convidar ela para estar presente aqui. Eu creio que essa pessoa vai estar vindo aqui, nos nossos domingos, nos nossos CRCasas. E eu tenho certeza que vai haver entrega dessa pessoa a Cristo. E nós vamos ver salvações e testemunhos acontecendo nesse período. Vamos fazer isso?
Ore nesse momento agora, peça ao Espírito Santo de Deus que Ele te dê um nome, uma pessoa, talvez é um vizinho, um familiar, seu pai, sua mãe, seu filho, um parente, alguém próximo que você tanto ama. E Jesus também ama essa pessoa e Ele quer tocar nessa pessoa através de você. Então nós vamos orar nesse momento e a partir disso nós vamos clamar a Deus e pedir para que Ele nos toque, Ele nos ajude. E nós vamos viver essa experiência juntos. Nós vamos orar uns pelos outros. E eu tenho certeza que nos próximos domingos nós vamos começar a viver testemunhos da parte de Deus. Faça isso nesse momento. Eu quero passar a palavra agora para os nossos líderes. E após isso, vocês vão ter um tempo de comunhão. Sem doce, mas agora um tempo muito legal para nós se conhecermos melhor. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até mais.